Um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Bob, o que você falou, acho que é uma característica que indica, basicamente, todos. Acho que todos que foram batizados com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. Você se apaixona por Jesus de uma maneira que você não conhecia antes. Em segundo lugar, você quer falar de Jesus com todo mundo. Acho que o Lauren até falou isso durante o intervalo. A experiência de todo mundo é diferente. E ainda que eu possa colocar, porque eu tenho que basear minha experiência na palavra de Deus. E todos devem basear sua experiência na palavra de Deus. Então, eu tenho que dizer que o que eu experimentei se alinha com a palavra de Deus. E os detalhes específicos não são iguais. Eu estava vivendo lá em Nova York, eu não estava em Jerusalém, eu estava cercado de judeus que não estavam salvos. Quando fui batizado com o Espírito Santo, eu não preguei o Evangelho e vi milhares de pessoas salvas. Não foi minha experiência, mas o que a Bíblia, ou o que Jesus falou sobre o batismo e o que a ousadia que vem sobre a pessoa, isso se alinha com as Escrituras. E a experiência de cada um é diferente. Eu já compartilhei meu testemunho com pessoas, assim como compartilhei antes do intervalo, em igrejas e até aqui nas aulas do seminário antes. E alguns estudantes e algumas pessoas nas igrejas já falaram para mim que quando eles foram batizados com o Espírito Santo, não foi bem assim, não foi algo carregado de uma emoção forte, como foi comigo, porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava deitado no altar chorando. Eu não me levantei e saí pulando no púlpito, eu só fiquei ali chorando. Mas algumas pessoas me disseram que quando foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, e a evidência que eles foram batizados com o Espírito Santo foi vista na vida deles, mas não choraram e não houve uma grande alegria, sabe? É diferente. A experiência de cada um é diferente. Temos que tomar cuidado ao julgar a experiência das pessoas, porque eu estou me usando como exemplo, porque eu tenho que tomar muito cuidado a não querer forçar minha experiência na pessoa, dizendo: ah, se você não foi assim, se não aconteceu assim, assim com você, então você não foi batizado. É diferente com cada um. E baseado no que vemos na palavra de Deus, Jesus vai ser exaltado na vida daquela pessoa. Isso tem que acontecer. Vai haver um poder. O poder do Espírito Santo vai estar ali e vai manifestar de alguma maneira. Olha, isso sou eu, é minha opinião. Eu tenho dificuldade em acreditar que a pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo se não houver algum tipo de manifestação do poder do Espírito Santo na vida daquele cristão que vai além de falar em línguas. Entendeu? Além de falar em línguas. Porque falar em línguas é só o sinal inicial, é a evidência física inicial. Mas o batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas. E olha, não estou querendo dizer que falar em línguas é algo ruim quando explico isso. Mas em Atos 1:8, Jesus não disse recebereis línguas quando o Espírito Santo vier sobre vós. Diz recebereis poder. Então, falar em línguas é o sinal inicial, mas o poder é a evidência real e o resultado do batismo com o Espírito Santo na vida de alguém. Mas o poder é para fazer a obra do Senhor. E agora, quando me lembro, e sei que vocês vão concordar, milhões de cristãos com certeza são cheios do Espírito. Não é algo falso ou invenção. É verdade, são batizados com o Espírito Santo, mas não estão vivendo uma vida vitoriosa. E eles têm dificuldades. E não é um caso de, não estou nem aí,
mas é que eles estão tentando transformar o evento do batismo com o Espírito Santo na fonte de sua vitória, quando a fonte de sua vitória deve ser Jesus Cristo e ele crucificado. Isso só acontece porque, o Lauren já mencionou isso, é porque ensinaram a eles algo errado para os pentecostais, para as pessoas que são cheias do Espírito, aprenderam a acreditar que o batismo com o Espírito Santo é a chave para vencer o pecado. Eu fiz a mesma coisa, eu ensinei a mesma coisa. E se você falhar, cair, ore em línguas e repreenda o diabo, repreenda mais alto. Falando sério, ore em outras línguas e continue orando e repreenda ele, mas não faz nada. O Pentecoste sem a cruz é derrota. Repita isso, por favor. É muito forte. O Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, sem o entendimento da cruz para a santificação, o progresso é uma derrota certa. Por isso, hoje, mesmo se o mundo pentecostal voltar ao batismo com o Espírito Santo, se não entenderem como funciona o batismo com o Espírito Santo no crescimento do coração, como o Espírito Santo trabalha no cristão para a santificação progressiva, não podem manter aquilo que o benefício do batismo com o Espírito Santo é. Deixa eu explicar com outras palavras. O que vejo muito claro e o que estou tentando explicar é que a salvação constrói o caráter da pessoa. O batismo com o Espírito Santo nos equipa com poder para servir. O poder para servir tem que operar através do caráter daquele indivíduo. E se o caráter não está formado e um fruto do Espírito não está constantemente em evidência, esse dom vai acabar desmoronando em cima do caráter daquela pessoa. Eles não vão conseguir viver como base para o poder que falamos. E muitas vezes vemos, nos anos 40, nos anos 50, homens que tinham grandes dons, mas não conseguiam viver corretamente. Sua conversa com o Lindsay. E é o que estamos falando aqui. Você pode ter o batismo com o Espírito Santo e entender como Deus, ou deixar Deus te usar de uma maneira poderosa. Mas se você não entende como o Espírito Santo assegura o caráter da pessoa e edifica a pessoa, esse dom, vamos dizer assim, vai desmoronar em cima do caráter. Milhões de cristãos cheios do Espírito ou ignoraram, ou, vamos dizer, não é que ignoraram, talvez não entendiam nada sobre a cruz de Cristo e não passa pela cabeça deles. Estão tentando depender do Espírito Santo para que ele faça coisas que acho que não foi para isso que ele foi enviado. E a única vitória sobre o pecado é a cruz. E, olha, só um momento, como o Bob acabou de dizer, falar em línguas não é a chave para vencer. E até mesmo operar grandes obras para o Senhor, por mais grandioso que isso seja e de Deus que isso seja, mas não é a resposta para vencer. A única vitória para vencer, e a maioria dos cristãos nunca ouviram isso, nunca ouviram que somente a cruz pode dar vitória sobre o pecado. E fim de papo, foi aonde Jesus expiou por todo o pecado, mas tentamos fazer com que o Espírito Santo nos dê vitória sobre o pecado de uma maneira errada. Ele opera através da cruz. E a maioria dos cristãos nunca ouviu falar isso. Não sabem do que você está falando, sabe? Acho que o pentecostal tradicional, porque eu já ouvi pregadores pentecostais realmente tradicionais pregando sobre a cruz e falando muito do sangue, mas era para salvação. Sim, era para salvação, mas para libertação também de pecados, libertação de prisões ou de nicotina, seja qual for a prisão ou vício. Mas eles pregam, você escuta uma mensagem disso ou até mesmo na mesma mensagem, e eles saem de poder e vitória através do sangue e vitória através de línguas, e vitória através do poder da palavra, e vitória através da adoração. Então, a cruz se torna uma de várias maneiras de vencer.
E não sei se estou fazendo sentido, mas às vezes isso é apresentado e pregado dessa maneira. Olha, eu não estou dizendo, porque nunca ouvi alguém pregar sobre a cruz dizendo que é a chave para vencer o pecado. Não estou dizendo que ninguém jamais pregou. Você já ouviu? Eu já escutei sim. Olha, e eu concordo com o Bob sobre isso. Quando pregadores dizem que é o sangue que nos liberta, estão dizendo que é a cruz, mesmo sem entender. Eu já vi isso acontecer. E quando você fala sobre o sangue, mas se você não diminuir o ritmo e reconhecer que o batismo com o Espírito Santo é para servir e a salvação era para libertar do pecado, então você precisa saber o que traz a obra do Espírito Santo para te libertar. Não é só o sangue que foi derramado, ainda que o sangue derramado foi o que iniciou todas as coisas e me deu a pessoa do Espírito Santo. Mas eu preciso entender que minha fé não deve estar no fato de que fui batizado com o Espírito Santo para viver em santidade. Não, minha fé deve estar em Cristo e no que ele fez por mim no Calvário, para que o Espírito Santo possa operar como quer em mim em relação ao meu caráter. E a minha fé precisa ter um alvo. O objeto de minha fé precisa ter um alvo. Não é aquele tiro que vai para tudo que é lado. E o que o Bob falou atinge muitos pregadores pentecostais tradicionais. Já ouvi isso. Temos que voltar a reconhecer que o único meio ou a única fonte para vencer o pecado é Cristo e o único meio pela qual essa vitória vem até mim é através da fé na cruz. Por isso eu disse que o Pentecoste sem a cruz é morte. O Espírito Santo trabalha através disso. Ele trabalha através dos parâmetros da obra consumada de Cristo. Exato. Então a nossa fé não pode estar na ideia de que eu fui batizado com o Espírito Santo e não pode estar em nada senão na cruz. Muito bem, o nosso tempo acabou. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas